Seguimos com o Jornal da Rede Alesp, agora com entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Dimas Covas. Ele é diretor do Instituto Butantan. Ele nos fala sobre a produção de vacina da Covid-19. Bem-vindo, doutor Dimas Covas, ao Jornal da Rede Alesp. Um prazer falar com o senhor. Olha, o prazer é meu. Pois é, a gente está acostumado a ver o doutor Dimas Covas também nessas coletivas diárias do governo do estado de São Paulo. Doutor, claro que nas últimas semanas a população ficou conversando entre si com relação à divulgação dessa vacina e desse acordo, né, com a farmacêutica chinesa Sinovac para testagem e produção da vacina contra o coronavírus. Então, eu gostaria que o senhor começasse essa nossa entrevista contando para quem nos ouve e nos vê agora, qual o andamento dessa parceria nesse momento? Olha, essa vacina é uma vacina importante nesse momento. Esse acordo do Instituto Butantan com a empresa chinesa Sinovac colocou o país na dianteira para o desenvolvimento de uma vacina e em termos de tempo. Nós, com esse acordo, franqueamos aí ao povo brasileiro o acesso a até 60 milhões de doses de vacina já a partir do final desse ano, começo do próximo ano. Então, é um processo que está muito bem substanciado. Nós vamos fazer aqui no Brasil a fase de estudo clínico 3, que significa que nós vamos aplicar essa vacina na população de voluntários que vão ser aí em torno de 9 mil, e com isso nós esperamos demonstrar a eficácia dessa vacina, comprovar a eficácia dessa vacina, e na sequência registrarmos a vacina na nossa Anvisa, e aí podemos distribuir essa vacina para a população que dela necessitar. Então é um avanço enorme, uma colocação do Brasil, como eu disse, aí na corrida mundial, e nós temos particularmente muito otimismo em relação a essa vacina, uma das vacinas mais promissoras nesse momento, e isso está acontecendo, esse estudo está acontecendo aqui no Brasil, através da liderança do Instituto Butantan, que pertence ao governo do estado de São Paulo. Doutor Dimas, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, explicasse como vai acontecer, então, esse teste, né? O senhor já disse, então, para pessoas ali, um número de 9 mil voluntários. Quem pode se voluntariar? Esses voluntários já foram escolhidos? Eles vão ser de todo o país ou só daqui de São Paulo? Tem algum critério ou qualquer pessoa pode se colocar à disposição? E como vai ser essa análise também? É diária? Vai se analisar sangue? Como é? Bem, esse estudo é um estudo que envolve 12 centros, 7 centros aqui no estado de São Paulo, ligados às principais universidades e centros de pesquisa, e também centros localizados no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília. O estudo ele se concentra em profissionais de saúde que estão em contato com a Covid-19, com a doença, ou seja, profissionais que trabalham na linha de frente. E isso por um motivo estratégico. Esses profissionais que trabalham no dia a dia com pacientes contaminados, com pacientes internados, são os profissionais que estão mais expostos à infecção. Então, esse é o público ideal para nós testarmos a eficácia da vacina. Quer dizer, se nesse público que se expõe naturalmente, numa proporção maior do que na população geral, se esse público for protegido, isso significa que nós podemos ter certeza da eficácia da vacina. Daí essa escolha. Então, profissionais de saúde com mais de 18 anos, que deverão já, a partir da próxima semana, iniciar o processo, esses centros, o processo de cadastramento desses voluntários. Quer dizer, existe aí um processo, a pessoa tem que se candidatar, ela tem que atender os critérios para poder ser incluída. Os critérios são, nesse momento, gerais, tem que ser profissional de saúde, tem que ter essa atividade junto a pacientes infectados, tem que ter boas condições de saúde, não pode ter nenhuma comorbidade, e dentro desse critério pode ser qualquer tipo de pessoa, quer dizer, pessoa do sexo masculino, do sexo feminino,
acima de 18 anos, pode ser com 30, 40, 50, 60, 80, 100 anos de idade, não importa se atender esses critérios. E a análise disso ela é feita após a vacinação, obviamente, com acompanhamento diário, né, desses voluntários. Os voluntários têm que diariamente informar o seu estado de saúde e, se tiver alguma complicação, tem que ser atendidos, né, nesses centros, para ter aí o atendimento médico, para ter a coleta de exames, enfim, isso é um acompanhamento diário que vai se estender aí até por 12 meses. Esperamos que todos os voluntários sejam incluídos, os 9 mil voluntários, sejam incluídos até outubro, e a partir daí, com a inclusão de todos eles, nós vamos aguardar os resultados de proteção. Quer dizer, a hora que nós demonstrarmos estatisticamente que essa população de estudo foi protegida, nós já podemos dar início ao processo de registro da vacina junto aos órgãos competentes. Doutor Dimas, o senhor é diretor de um dos mais importantes institutos com relação à produção de vacinas, destacado centro de pesquisa. E o senhor, na sua fala inicial, disse, né, sobre o Brasil estar definitivamente nesse centro e nessa dianteira com relação à vacina. Eu queria que o senhor explicasse, então, para quem está vendo e ouvindo a gente, o que significa isso do Brasil estar literalmente nessa rota da vacina e o quanto a comunidade científica brasileira se fortalece com isso. Eu afirmei que é uma das vacinas mais promissoras do mundo por uma questão de experiência. Quer dizer, essa vacina que é produzida nesse momento lá na China por um parceiro do Butantan, esse parceiro que chama Sinovac tem larga experiência na produção de vacinas, produz vacinas para outras doenças, que são usadas na China. É uma companhia privada, uma companhia que tem as suas ações na Bolsa de Nova York, portanto, ela está submetida a regras internacionais de qualidade, né, de compliance, como a gente chama. E o Butantan, por outro lado, é o maior produtor de vacinas do Brasil, um dos mais importantes produtores de vacina do mundo. Nós temos uma produção aí anual de mais de 100 milhões de doses de vacina. Nós estamos, nesse momento, em plena campanha de vacinação para a gripe. Só para dar uma ideia, né? O Butantan produziu essas vacinas para o Ministério da Saúde e nós entregamos, né, nesse ano, 80 milhões de doses. Ou seja, 1 a cada 3 brasileiros, né, recebeu ou está recebendo uma vacina da gripe produzida aqui no Butantan. Então, o Butantan tem larga experiência nessa área, produz grandes quantitativos de vacina, conhece o processo de desenvolvimento dessa vacina que foi objeto da parceria. Nós sabemos como fazer essa vacina, porque temos essa tecnologia, e agora essa associação com os chineses permite que a gente faça isso de uma forma muito mais rápida. Por isso que eu sou muito otimista e, na minha perspectiva, no começo do ano que vem, nós poderemos ter uma vacina aí para o coronavírus que seja eficiente e segura. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho da perspectiva, então, né? O senhor fala agora da vacina para o começo do ano que vem, então a gente tem aí uns 6 meses, um pouquinho menos. A expectativa que o senhor tem, né? Tanto como ex-diretor de contingência da Covid-19 e também como um médico muito experiente. Tá. Veja, essa epidemia ela tem evoluído aqui no Brasil de forma muito heterogênea. Os estados não são os mesmos do ponto de vista de evolução da epidemia. E, graças a Deus, aqui no estado de São Paulo, a epidemia ela tem sido tratada com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, e isso tem se refletido aí em bons números. Quer dizer, a epidemia continua crescendo, continuam morrendo pessoas, mas veja, nenhuma pessoa morreu até agora por falta de hospital, por falta de assistência. Nós estamos trabalhando intensamente aí na questão do isolamento, do distanciamento social, que é uma forma efetiva de você combater a epidemia. Isso tem acontecido, tem envolvimento dos prefeitos, tem envolvimento dos deputados da nossa Assembleia, quer dizer, todos aí trabalhando em conjunto para enfrentar essa epidemia. Não é fácil, uma epidemia muito grave, que atingiu o mundo inteiro, que está matando muitas pessoas, e nesse momento nós temos que dar toda a atenção a essa epidemia,
não temos a vacina, ela não nos ajuda nesse momento. Portanto, nesse momento, a medida mais efetiva que temos, quer dizer, não temos medicamentos, isso é importante frisar, específico para o Covid-19. Portanto, nesse momento, a atitude mais importante que nós temos é manter a quarentena, quer dizer, acreditar que essa é uma forma efetiva de combater a disseminação do vírus, disseminando a taxa de transmissão, e temos que ajudar isso, temos que ajudar as pessoas ao nosso redor a entenderem isso, facilitar essas atividades de afastamento social e acreditar no uso da máscara, que também é importante, nas medidas de higiene. Então, é um conjunto de medidas aí que tem que ser obedecidas e compreendidas pela população, porque é a forma mais efetiva que nós temos de nos defender até que a vacina esteja de fato disponível. O senhor trabalhou diretamente no Centro de Contingência da Covid-19. Nós estamos, nesse momento, no estado de São Paulo, no momento de flexibilização, e o senhor disse agora que é importante as pessoas continuarem com essa consciência, né? Então, qual a análise que o senhor faz nesse momento de reabertura de alguns setores? Veja bem, nós já estamos aí nesse processo da epidemia desde março. E, portanto, nós não podemos ficar isolados indefinitivamente. Quer dizer, a economia ela é importante porque ela irriga a nação, irriga o Estado, e nós temos que retomar alguma atividade econômica. Nós não podemos ficar até o fim do ano, que é o prazo que provavelmente essa epidemia vai durar, totalmente afastados das atividades econômicas. Agora, é importante que essas atividades econômicas sejam feitas dentro de um planejamento, essas aberturas setoriais sejam feitas de forma planejada para não ter impacto, né, no aumento da transmissão do vírus. Então, não podemos esquecer que estamos em quarentena. Não podemos esquecer que as medidas de isolamento social estão em vigor. E, dentro desse rigor que nós temos que manter em relação a isso, é possível ter algum tipo de flexibilização dependendo da curva da epidemia. Se a curva continuar controle, mais ou menos sob controle, como está aqui na região do município de São Paulo, nós temos condições de pensar em flexibilização. Agora, se a curva voltar a crescer, essas medidas terão que ser revistas. Então, nesse momento, nós vamos viver esse jogo entre uma flexibilização maior, um fechamento maior, até que a gente se despeça em definitivo da epidemia. Então, a população precisa compreender isso. São momentos distintos, que nós temos que estar conscientes de que estamos em quarentena, estamos ainda em pleno combate ao vírus, o vírus está muito ativo e somente as nossas medidas que permitirá que haja esse controle e que permita, inclusive, a abertura setorial de certas partes aí da economia. Doutor Dimas, para a gente finalizar, a vacina, então, para a Covid-19, ela começa a fazer efeito, ela protege a pessoa a partir de quanto tempo? E também eu queria que o senhor falasse da produção no Instituto Butantan. As outras vacinas que já estavam ali em desenvolvimento, pesquisa, elas foram paralisadas para dar atenção à vacina da Covid-19 ou continuam? Não, pelo contrário, todas as vacinas que o Butantan tem em desenvolvimento e as que são produzidas continuam normalmente a serem desenvolvidas, a serem produzidas. Nós abrimos uma nova frente para a produção de vacinas contra o coronavírus. Nós temos uma fábrica aqui que estava parcialmente desativada, né? E essa fábrica está sendo reformada para retomar, inclusive, a produção da vacina do coronavírus. Nesse ínterim, quer dizer, enquanto isso não acontece, que vai demorar em torno de 10 meses, nós temos esse acordo com a empresa chinesa que fornecerá as vacinas iniciais, as doses iniciais, uma vez sendo aprovado aí pelo estudo clínico. Então, nós temos acesso já garantido a 60 milhões de doses, e essas doses, como eu mencionei, poderão ser já disponibilizadas a partir do começo do ano que vem, em sendo aprovado o estudo. Então, isso dá uma tranquilidade para o país, 60 milhões de doses é uma quantidade importante de vacinas, isso dá uma tranquilidade para o país na necessidade de uso a partir de início do ano que vem. No organismo, ela faz efeito a proteção? Sim. Depois de quanto Sim, tempo? essa vacina é uma vacina que tem 2 doses, é uma vacina intervalada, você toma uma dose, em 14 dias toma a segunda dose, e ela já começa a proteger a partir
né, dos 14 dias subsequentes. Então, se você toma uma dose hoje, daqui 28 dias ela já começa a ter níveis de proteção. E são níveis de proteção acima de 90%, como mostraram os estudos anteriores. Tá? Então, um nível de proteção muito bom, e por isso que eu me mostro muito entusiasmado com essa vacina. Eu acredito firmemente que ela será uma das boas vacinas que vamos ter aí à disposição logo, logo. Obrigado, então, doutor Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp, levando, então, para a população essa boa notícia. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. Bom dia para o senhor e, principalmente, parabéns para o senhor e para toda a equipe que tem trazido para toda a população esperança. Eu que agradeço. Um grande abraço a vocês. Obrigada. Vamos manter a quarentena. Fiquemos em casa. Isso mesmo, doutor Dimas Covas, a nossa hashtag que a gente usa sempre aqui, fica em casa, mas mostrando o quanto a comunidade científica e quanto o Instituto Butantan, que é aqui pertinho da gente, na Zona Oeste, perto ali da Universidade de São Paulo, fica ali o Instituto Butantan, o quanto é nosso, né? E a produção científica, a produção dos pesquisadores não para, o quanto eles estão debruçados para que o Brasil consiga estar aí na dianteira tecnológica e também contra, né, a Covid-19. Todo mundo espera que, então, essa vacina venha logo. Que orgulho. É para se orgulhar mesmo.